Bom, para que se entenda as teorias da participação, que é o tema central desse artigo, a gente primeiro tem que entender a diferença entre autor, coautor e partícipe. O autor, para a teoria extensiva, é todo aquele que concorre ao crime, que de alguma forma está ali integrado efetivamente. Já pela teoria restritiva, o autor é aquele que de fato realiza a ação descrita no tipo penal, é aquele que realiza a ação que é descrita como delituosa lá no Código Penal. Além disso, a gente tem a teoria do domínio do fato, que vai ser colocada no ordenamento por Roxin, que vai colocar o autor como aquele que está no centro, que tem um domínio central, que tem um papel central na concretização daquele delito, que é um protagonista, né? Além disso, a gente tem os coautores, né? A coautoria, para a teoria extensiva, vai falar que coautor é plural, todos aqueles são coautores. Então, tem mais de um coautores. Já na teoria restritiva, um coautor, ele vai executar, né? Ele vai atuar ali naquela parceria, executando. Ele tem um ato realmente de executar. Então, por exemplo, se eu preciso matar, né? Eu mando matar alguém, um coautor é aquele que de fato mata, né? É nesse sentido. Na teoria do domínio do fato do Roxin, um autor é aquele que tem domínio funcional do fato. Funcional de funcionar, né? Que é de fato realmente aquele que vai ter um papel muito no ato, né? Da atitude. O Roxin, ele vai colocar o coautor como se ele fosse um pouco subalterno daquele que tiver o papel central, né? E além disso, a gente tem os partícipes, né? Os partícipes, eles vão ser colocados ali para serem analisados de forma a colocar em duas partes, né? O auxílio material e o auxílio moral. Não é exatamente moral, mas no sentido de realmente é um auxílio mais velado. Um auxílio material é um auxílio material literal, é um auxílio, uma cooperação com objetos, né? Eu te forneço o objeto do crime, eu escondo o objeto do crime, eu te escondo, né? Você que cometeu o delito. Isso tudo auxílio, né? Auxílio material, de materialidade, de realmente coisas concretas, né? Pegáveis. No quesito ali, que é o outro tipo de auxílio, né? Que é um auxílio mais velado, a gente tem a instigação. O que é instigação? Instigação é nada mais do que nutrir, né? Uma ideia que já existia, uma ideia delitosa que já existia, e em vez de realmente não fazer, né, não coibir, né, essa ideia, eu vou lá e a estimulo, né, falo sim, faça isso mesmo, é assim que se faz, você tem que fazer isso. E o induzimento, né, ele vai mais além. É como se eu criasse a ideia, né, para quem vai efetivar esse delito. Eu crio a ideia na cabeça da pessoa, eu planto a semente para que ela se nutra ali na pessoa e ela cometa o delito. É nesse sentido. Então, é essa a diferença entre essas duas categorias, mas partícipe é qualquer um que fizer qualquer coisa entre essas três coisas, né? Do auxílio material, da instigação e do induzimento. Bom, agora que se entende a diferença entre autor, coautor e partícipe, dá para se entender as teorias da participação. O que quer dizer as teorias da participação? Então, as teorias da participação são importantes para que se eleja, para que se faça o concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? Concurso de pessoas é o que se realiza ao
categorizar as pessoas envolvidas no delito. Ou seja, eu vou categorizar como autor, como partícipe, como coautor. É nesse sentido que o concurso de pessoas acontece. E esse concurso de pessoas, ele pode ocorrer de forma a seguir uma dessas teorias que eu vou dizer, né, que são, de fato, as teorias da participação, que é o tema desse trabalho, desse artigo. Bom, direto ao ponto. A primeira teoria que a gente vai discutir agora é a teoria monista. O que é a teoria monista, né? Mono de um, né? A teoria monista, ela vai falar que, na verdade, quando se participa, né, quando se participa de um crime, de um delito, na verdade, como a finalidade do delito é um só, todos aqueles que participarem do concurso de pessoas cometem um delito só. Ou seja, se eu tenho 3 pessoas, uma pessoa que instigou, uma pessoa que participou efetivamente, que matou a pessoa, e uma pessoa que elaborou o plano, né? Todas essas pessoas, né, elas, pela teoria monista, elas efetivamente praticaram o homicídio, entende? Só que, como temos o princípio da proporcionalidade no direito penal, nós não vamos colocar a pena igual para todos, né? Porque eles não fizeram as mesmas coisas. Então, o crime, o delito, né, nesse sentido, é o mesmo crime. Mas o que muda é a pena. A pena é proporcional aos atos do indivíduo. A teoria monista, ela é a mais datada pelo nosso Código Penal, né? Artigo 29, nós temos que... Um segundo que eu irei ler para você. Artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, concorre para o crime e incide nas penas a este combinada. Se eu concorro para o crime, ou seja, se eu estou, de alguma forma, envolvida, né, na realização do delito, eu estou praticando o delito que eu estou auxiliando, fazendo, realizando, planejando, incitando. Tudo isso, eu estou realizando um delito só. Só que a minha penalidade, a minha pena, ela vai ser colocada conforme a minha ação. Esse é o sentido da teoria monista. Já a teoria dualista, ela vai colocar dual, ela vai colocar 2 delitos. Um delito dos autores e um delito dos partícipes. O que isso quer dizer? Né? Que eu, como pessoa que te instigou, como pessoa que te induziu, como pessoa que te ajudou, efetivamente não realizei o crime, não realizei o tipo penal, não matei ninguém para estar condenada por homicídio. Então a teoria dualista, ela vai colocar que, na verdade, aquele que estiver ali como partícipe comete um crime, comete um delito. Só não é o mesmo delito que um autor, né? Ela separa por esse grau, né? Um grau menor, que é do partícipe, um grau maior, que é o do autor, né? Que de fato realiza esse tipo penal. No nosso, como eu disse, no nosso Código Penal, a gente segue o artigo 29, que faz parte da teoria monista. Mas, no parágrafo 1º, né, a gente tem assim, do artigo 29 também. Se a participação for de menor importância, ou seja, se for um partícipe, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. E no segundo parágrafo a gente tem assim: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ou seja, um partícipe, né, de crime menos grave, que é a participação, que é induzir, instigar ou auxiliar materialmente, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Então, aqui no segundo parágrafo 2º do Código Penal, no artigo 29, a gente tem a teoria dualista sendo aplicada, né, quando houver essa disparidade muito grande entre quem
entre os crimes, né? Entre a participação e a autoria. E essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. E aí a pena, né, ela também é proporcional, se você sabia ou não. É nesse sentido. Além da teoria dualista e da monista, a gente tem a teoria pluralista, que vai colocar para cada ação uma pena. Então, se eu instigo, se eu induzo, se eu auxilio materialmente, eu tenho uma pena. Eu tenho uma ação, uma pena, um delito. Ela coloca para cada, né? Inclusive, no livro do Stefan, a gente tem ele categorizando isso de uma forma muito interessante, né? Porque ele realiza, ele te coloca como exemplo um tipo penal, um evento penal, e coloca como se, por exemplo, aquele que deu a corda, aí é um crime para isso. Aquele que não fez não sei o quê, aquele que realizou o homicídio, aquele que ordenou tudo isso, cada tipo de coisa seria um delito que teria uma pena específica. Então, pluralista no sentido de a cada um, seu cada qual. É nesse sentido, mais ou menos. No ordenamento brasileiro, a gente tem a teoria pluralista acontecendo em alguns momentos, e o mais relevante, o mais notório no ordenamento brasileiro é nos casos de aborto, né? A pessoa que realiza o aborto, né? Um médico, que seja um enfermeiro ou uma pessoa leiga que realize o aborto, ela auxilia, né? Ela não efetiva o aborto, como uma mãe, por exemplo, que tem uma penalidade, um delito muito maior, muito mais grave do que a pessoa que auxilia, né? A gente tem essa separação justamente pela peculiaridade, por como esse tema é muito tenso ainda no Brasil. Então a gente separa o delito e a pena nesse caso, e para cada ato, né, para cada nesse sentido tem uma pena e tem um delito sendo colocados ali no ordenamento. O silêncio, no caso de Ruanda, né, que é o segundo a ser analisado, ele vai ser uma questão muito peculiar, né? O genocídio acaba acontecendo ali em Ruanda porque temos três etnias em Ruanda. A gente tem a etnia Hutu, Tutsi e Twa, né? E a Tutsi, ela era muito poderosa, né, em tempos passados, mas a Hutu começou a ganhar poder, né? E aí a gente teve uma diáspora Tutsi, e, enfim, essas etnias, elas são categorizadas pelo governo desde a dominação belga, depois da dominação alemã, né, do neocolonialismo, e essas pessoas, né, elas são categorizadas conforme a sua etnia. E em dado momento, né, quando o governo Hutu cresceu, um avião que transportava líderes políticos Hutus caiu. E foi colocado ali no ideário das pessoas que isso era culpa de um grupo rebelde que era formado por Tutsis, né? Esses Tutsis, eles foram colocados como responsáveis. E isso deu origem a uma revolta popular que permitiu que houvesse um genocídio dos Tutsis que ainda restavam no território de Ruanda. E aí, a questão principal a ser analisada aqui não é só a questão dos principais líderes, né? A jurisprudência se cria, né, o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, e ele julga os principais líderes, ele julga as pessoas que auxiliaram nesse processo, né? Médicos, advogados, membros da academia, líderes religiosos que fizeram o possível para colocar um caráter de validez no genocídio. Todas essas pessoas foram julgadas. Não é essa a questão aqui. A questão aqui é que foi permitido que acontecesse a morte de 800 mil pessoas. 800 mil pessoas. E a comunidade internacional não fez nada. Assim, nada também é muita coisa, mas eles fizeram muito pouco. Eles fizeram o mínimo. A ONU mandou poucas pessoas, poucos soldados para reverter a situação, né? Mandou o maior contingente já quando o conflito já estava se encerrando. Entende? Inclusive, né, tem
uma passagem no artigo que fala sobre como esses soldados, inclusive, eles se importavam muito mais com os corpos das pessoas que já estavam mortas, que estavam sendo comidas por cachorros, e aí eles mataram os cachorros, do que com as vidas que foram perdidas. Essa é a situação. E aí, quando a gente tem um silêncio da comunidade internacional que permite que haja um genocídio de um país pequeno, de 800 mil pessoas, é porque há alguma coisa errada. É um silêncio delituoso esse também. Um silêncio conivente com a destruição. Entende? É nesse sentido. Né? A gente tem a França que vai ajudar, mas na verdade vai auxiliar os Hutus, né? E nós temos os Estados Unidos que se mantém fora dessa, apesar de, né, auxiliar a ONU ali por algum momento. E a ONU, que é o órgão responsável, né, depois da Segunda Guerra Mundial, para organizar esses fatos sobre guerras e destruição e momentos da história humana que vão contra a dignidade humana, vão contra os direitos humanos. E ali ocorreram crimes de guerra, sabe? Foi muito sofrimento. Não eram só homicídios indolores, né? Eram estupros generalizados, eram torturas generalizadas, eram assassinatos sistêmicos, eram brigas brigas que culminavam na morte de vizinhos, de amigos, de familiares. Era uma situação totalmente fora de controle. E a comunidade internacional não fez nada. Quando uma comunidade internacional não faz nada, é como se ela desse aval para que acontecesse. E isso, ser conivente com o crime, também gera um grau de participação, né? Como a gente estava comentando, né, sobre as teorias da participação, a gente tem ali nos partícipes, né, que a gente comentou em alguns minutos atrás, sobre aqueles que têm um auxílio moral, né? E existe auxílio moral maior do que não interferência? Não existe. Porque é como se você desse um ok para que se continue fazendo, para que se permaneça realizando o que for necessário ali naquele país. Então é nesse sentido a análise do caso de Ruanda. Olá, agora eu vou falar sobre um ponto muito importante do direito penal, as ações neutras, o silêncio e como elas se relacionam com o nazismo e os julgamentos de Nuremberg. Bom, o ponto central é até que ponto alguém ela pode ser responsabilizada ou penalizada por um crime quando a sua participação ela é pequena, indireta ou até mesmo inexistente. É possível que um simples ato cotidiano ou até mesmo o silêncio, que é o ato de se abster em determinada situação, ela se torne uma parte de um crime gigantesco, como foi o Holocausto. Bom, essa questão ela desafia o direito penal e também a nossa história. A gente vai ver como as ações banais e omissões ajudaram a sustentar o regime nazista e como o Tribunal de Nuremberg ele resolveu esse dilema. E o que são as ações neutras? Bom, as ações neutras são condutas normais do dia a dia, como todo mundo faz, dirige um veículo, assinar um documento, prestar o serviço, trabalhar, que fora de um contexto criminoso, ela não tem nada ilícito. Então, ela é uma conduta normalmente ilícita. Só que o problema ele surge quando essas ações, mesmo banais, elas acabam favorecendo a prática de crimes. E aí que a gente tem um dilema. Por exemplo, um burocrata que assina um documento para a deportação de pessoas, aquilo é uma conduta normal, ele assina papéis todos os dias. E também, por exemplo, um taxista. Se um moço ele vai pegar um táxi e ele fala para o taxista, olha, quando você me deixar no meu ponto final, eu vou matar alguém. O taxista ele vai fazer o seu trabalho, ele vai levar o seu cliente até o ponto final. Quando esse moço ele mata alguém, o taxista ele também é um responsável por isso, ele também é um partícipe. Surge a questão. Bom, durante o nazismo isso aconteceu em larga escala. Engenheiros eles projetaram ferrovias para deportações, empresários eles exploravam a mão de obra dos judeus. Burocratas carimbaram papéis que significaram a morte de milhares de pessoas. As populações alemãs também continuaram a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Seus vizinhos judeus foram deportados. As lojas de pessoas conhecidas, judeus, foram totalmente acabadas. E eles continuaram a sua vida normalmente.
Então, em todos esses casos, os agentes, eles alegavam que estava apenas cumprindo ordens. Soldados eram apenas cumprindo ordens superiores, sua hierarquia. E as suas ações eram neutras, eles estavam apenas seguindo regras do seu dia a dia, da sua profissão, que a sua profissão ela pede para ser seguida. Mas, no contexto do regime, esses atos se tornaram engrenagens fundamentais do genocídio. Soldados, eles continuavam pregando crimes cruéis no genocídio. As pessoas, elas se calaram contra esse regime, não fizeram nada contra esse regime para acabar. Então, isso ajudou a fundamentar ainda mais o genocídio. O dilema que surge é até que ponto uma ação aparentemente normal, ela pode ser considerada uma participação criminosa e quando ela deve ser tratada apenas como neutralidade do agente. O nazismo, ele também é uma parte desse debate. À primeira vista, ficar em silêncio é simplesmente não falar, não agir, não ter opinião. Mas no direito penal, em determinados contextos, principalmente em crimes massivos, o silêncio ele pode assumir um significado muito diferente. A gente há o silêncio passivo, que é simplesmente a ausência de manifestação sem nenhuma obrigação de agir. Nesse caso, a pessoa ela não tem responsabilidade sobre tudo que gera a partir do seu silêncio. Mas existe também o silêncio ativo, que é quando a pessoa ela tem oportunidade, ela tem muitas vezes o dever moral e jurídico de agir e ela simplesmente não faz nada. Durante o nazismo, muitos soldados, policiais e cidadãos, eles assistiram o massacre em silêncio. Bom, eles não fizeram nada para ajudar, não mataram ninguém, não agiram diretamente. Mas a partir do momento que eles ficaram em silêncio e não se absteram sobre todas as situações, isso acabou gerando uma grande engrenagem para esse regime. Então, esse silêncio ele acabou legitimando os crimes, pois a ausência de resistência dava a sensação de normalidade para todo mundo. Autores como Picard e Lopes, eles lembram que o silêncio ele não é apenas uma ausência de palavras. Ele pode ser interpretado como uma mensagem, como uma escolha. Eu simplesmente não falar já é uma resposta para a pergunta. No contexto do nazismo, esse silêncio ele foi interpretado como uma cumplicidade. Eu não intervenho sobre nada, eu não faço nada, mas a partir desse momento eu vou simplesmente estar concordando com tudo que está acontecendo, pois eu não falo nada contra, eu não faço nada. O historiador Weitman, ele fala sobre uma cumplicidade progressiva para explicar como os soldados eles se envolveram nos crimes. Bom, no começo, eles apenas observavam as execuções que a polícia e o exército faziam. Então, eles só observavam muitas vezes. Eles falavam que não era certo, mas eles simplesmente não faziam nada, só observavam. Mas com o tempo, eles passaram a dar apoio na logística, no fornecimento de armas, compra, essas coisas. E finalmente eles começaram a atirar nas vítimas. Eles simplesmente começaram a não falando nada, não se reprimindo, mas não fazendo nada. Logo em seguida, partiram para uma logística, para uma área mais administrativa, sem se envolver muito. E finalmente eles começaram a atirar nas vítimas. Esse processo ele mostra que o silêncio inicial ele não era neutro. Era o primeiro passo para uma colaboração ativa. Segundo historiadores, esses soldados eles tinham sim forma de se renunciarem do seu cargo como soldados ativos e muitas vezes eles não eram penalizados por ir contra isso. Como muitos dizem no Tribunal de Nuremberg, eles não eram muitas vezes punidos, eles só eram colocados em outros cargos. E era só isso, mas muitos não quiseram fazer isso porque, sim, gostavam do que estavam fazendo, matavam judeus. O mesmo ocorreu com a população civil. Muitos cidadãos, eles não
se absteram, não se colocaram contra esse regime, seja por medo, que muitas vezes quem era contra esse regime era morto, ou por conveniência, tipo assim, eu vou ignorar tudo que estava acontecendo e vou continuar a minha vida normalmente. Isso não está interferindo diretamente a mim, então eu vou continuar a minha vida. Outros participaram de forma indireta, eles denunciaram seus vizinhos, ocuparam casas de famílias judeus que foram deportadas, eles ocuparam as casas, roubaram tudo que tinha dentro, ou eles apenas se calaram diante do que sabiam. Muitas vezes foram resgatadas cartas, onde os soldados enviavam para suas famílias contando sobre tudo o que acontecia, mas ninguém fazia nada. Então, assim, tanto entre os soldados quanto os civis, o silêncio ele se transformou em uma forma de participação. Ele não matou diretamente, principalmente os civis, não mataram diretamente, mas permitiu que o genocídio ele se tornasse possível e cada vez maior. Bom, depois da guerra foi criado o Tribunal de Nuremberg, que ele enfrentou um grande dilema. Como responsabilizar as pessoas que muitas vezes elas não mataram com as próprias mãos, mas que contribuíram de outras formas para a prática de crimes nazistas. Bom, eles criaram a Carta de Londres, que estabeleceu os crimes contra a paz, os crimes contra a guerra e os crimes contra a humanidade. Mas mais do que isso, o Nuremberg ele foi um marco porque ele deixou claro que a neutralidade diante de crimes dessa escala não existe. De toda forma, você vai estar participando. Bom, exemplos são de Julius, que ele era apenas um editor de jornal antissemitista, que ele foi condenado à morte apenas por sua propaganda contra os judeus. Ele não matou ninguém de forma direta, mas ele ajudou sim a propagar esse regime nazista. Bom, Keitel era um marechal que foi condenado por assinar uma ordem de execução. Então ele não viu o que aconteceu depois que ele assinou, ele não matou alguém, mas ele assinou sim algo que veio a matar alguém. Então, essas condenações e muitas outras foram condenadas por planejar, organizar ou legitimar as perseguições. O tribunal ele rejeitou a defesa de cumprimento de ordens superiores. Então, existem casos que são tão ilícitos, são tão contra a humanidade de cada um de nós, que é impossível você simplesmente falar que estava cumprindo ordens. Você simplesmente não parou, olhou e pensou que isso seria errado, matar milhões de pessoas? Então, o tribunal ele rejeitou completamente essa defesa que muitos soldados, principalmente, utilizaram, pois, segundo eles não podiam simplesmente falar que não iam fazer, mesmo que, como eu já disse, eles tinham sim a possibilidade de fazer isso. Portanto, a principal lição deixada a partir do estudo do nazismo e do Tribunal de Nuremberg é bem clara, que diante de crimes contra a humanidade não há espaço para neutralidade. Tanto o silêncio como as ações neutras, quando elas ajudam a sustentar um regime de violência, elas sim se transformam em cumplicidade. Essa reflexão, ela continua ainda atual, como por exemplo o caso do 8 de janeiro. Ela mostra que o direito penal ela deve ir além de executar direito e considerar também o papel daquele que, por ação neutra ou do silêncio, contribuiu sim para a prática de um ato ilícito. E mais do que isso, lembra que diante da bárbara, se calar, se manter em silêncio, se abster, é também uma forma de participar, pois você não está ajudando para acabar com isso. Mesmo que de forma silenciosa, sem ação, você está sim ajudando a continuar com esse regime.